E aí, pessoal, vamos lá, retornando aí para os nossos estudos e dando continuidade às questões jurisprudenciais lá do STJ. Como sempre, trazendo informações importantes, principalmente porque geralmente reformam decisões dos tribunais de segunda instância. Nós estamos falando sobre o informativo 799 do Superior Tribunal de Justiça, tá? O tema aqui que nós vamos abordar é referente ao direito penal, tema que fala crime de roubo simples, emprego de simulacro de arma de fogo, grave ameaça configurada, substituição da pena privativa por restritiva de direito, impossibilidade, vedação legal do artigo 44, inciso 1º do Código Penal. Aqui, na realidade, o sujeito praticou um crime com um simulacro de arma, por exemplo, uma falsa arma, e deve ter sido pego lá e, na realidade, respondeu o processo pelo crime de roubo, ok? Lembrando que a arma de brinquedo é o suficiente, claro que vai depender da arma, mas a arma de fogo é suficiente para configurar o crime de roubo, tendo em vista que a vítima não é obrigada a ter conhecimento para saber se aquela arma é de brinquedo ou não, portanto, possível ou passível de gerar algum prejuízo físico ou colocar em risco a vida dessa pessoa, e a pessoa acaba entregando bem. Carro, relógio, celular, dinheiro, seja lá o que for, porque está se sentindo ameaçada, ok? Então, não tem o que se falar em crime impossível, né? Porque foi alcançado pelo sujeito ativo, pelo réu, a empreitada dele que era intimidar a vítima a entregar os bens. Então, isso aí já está pacificado. Só não vai qualificar o crime, tá? O que a defesa provavelmente estava querendo aqui era substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que não tinha tido violência estritamente falando, né? Em vias de fato, em causar lesões, mas teve a grave ameaça. Como o artigo 157 prevê a grave ameaça, tanto é grave que a vítima entrega o bem, então, portanto, consumou o crime, tá? Então, vamos lá. A utilização de simulacro de arma de fogo configura elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo a hipótese legal que veda a substituição da pena, tá? Informações do inteiro teor. A controvérsia consiste em definir se, configurado o delito de roubo, cometido mediante emprego de simulacro de arma, é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do artigo 44, inciso 1º do Código Penal, ou seja, para os crimes que não tenham violência ou grave ameaça e que a pena seja até 4 anos, o 44.1 permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observando ainda o artigo 77 lá do Código Penal. Bom, nesse caso aqui, andou bem o STJ, tendo em vista que pode não ter tido a violência física direta, mas teve a grave ameaça que foi o suficiente para intimidar a vítima a entregar o bem lá, tá? Então tá mais do que configurado o tipo penal e também é vedado, nesse caso, a substituição. Na doutrina, a conduta típica é classificada como roubo próprio, quando o agente toma para si o patrimônio alheio, valendo-se de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz que impeça a vítima de resistir ou defender-se. E roubo impróprio, quando o agente usa da violência ou grave ameaça para garantir a impunidade do crime ou a posse da res furtiva, não para tê-la para si. Segundo a doutrina, grave ameaça consiste na intimidação, isto é,
a coação psicológica na promessa direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício, ou seja, não entregou, vai sofrer um castigo, morre, toma tiro, apanha, por aí vai. A sua análise foge da esfera física para atuar no plano da atividade mental, o psicológico. Por isso mesmo, sua conceituação é complexa, porque atuam fatores diversos, como a fragilidade da vítima, o momento, dia ou noite, o local ermo, escuro, etc., e a própria aparência do agente. Aí aqui é complicado, né? Porque aí vai lembrar lá a doutrina de Lombroso, mas tudo bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se mostra diferente, existindo diversos julgados no mesmo sentido, afirmando que a utilização de simulacro configura grave ameaça e que, exercida mediante simulação de porte de arma, é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já íncita ao delito de roubo. Relator, ministro Antônio Saldanha Palheiros, sexta turma. Portanto, a utilização do simulacro de arma de fogo para a prática do crime de roubo configura-se grave ameaça nos termos do artigo 157 do Código Penal, subsumindo-se ao disposto do artigo 44.1 do Código Penal, impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, gravem isso, que vocês podem estar numa prova e se perguntar para vocês aí, né, se a arma de fogo, ela qualifica, se a arma, se um simulacro de arma de fogo, e se o sujeito for utilizar esse simulacro na prática do crime de roubo e vier a ser preso, se esse simulacro qualifica o crime. Não qualifica, mas é o suficiente para consumar o crime, ou no mínimo ficar numa tentativa, caso o sujeito seja surpreendido, em razão das questões da grave ameaça que afeta o psicológico da vítima, e a vítima entrega os bens. Em razão disso, o STJ tem um posicionamento de que, mesmo sendo a arma, né, de brinquedo, por exemplo, não é o suficiente para deixar de gerar pânico na vítima, ao ponto de entregar o bem, ok? Então, portanto, configura-se crime consumado ou tentado, dependendo do caso concreto. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito exatamente em razão da grave ameaça, né, que a vítima sofre, ainda que aquela arma seja de brinquedo, mas a vítima não vai ter conhecimento, fora o nervosismo, forma às vezes a agressividade que o sujeito ativo chega na vítima. Enfim, isso não pode ser transferido para a vítima para que o réu possa ser beneficiado. Então, agiu, no meu entendimento, muito bem o STJ. Pode-se ter discussões doutrinárias aí nesse sentido, mas eu acho que é uma decisão bem fundamentada e coerente e justa, né? Não aplico a qualificadora porque não é o caso. Também não deixo o sujeito impune porque é uma arma de brinquedo e tampouco substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito por vedação da lei do Código Penal, artigo 44, por força de ter ocorrido a grave ameaça, tá? Não sendo justo, transferir para a vítima essa fragilidade a ponto de absolver o sujeito ou de, pelo menos, conforme que é a defesa aqui, isso substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Não passou, não vai passar, esse é o posicionamento, eu acho que é um posicionamento muito justo, né? O sujeito que faz isso vai responder lá pelos crimes que praticar. Bom, essas são as informações que eu quero passar para vocês hoje aí sobre o Superior Tribunal de Justiça. Tem muito mais outras informações. À medida que for surgindo, eu vou colocando as aulas aqui para você. Comunidade Júri no Ar, onde você encontra todas as nossas redes sociais, os nossos vídeos, as nossas aulas, informações, tudo que você precisar. Grande abraço para vocês, bons estudos e logo estou voltando aí. Até mais.